Shanks é um personagem de One Piece que busca um fator primordial para ele, o equilíbrio. Daquilo que foi apresentado sobre o Ruivo até então no mangá, ele consegue trabalhar em todos os campos, porque é uma pessoa centrada e que busca sempre o melhor caminho para resolver os conflitos. Mas nem sempre o melhor caminho é o caminho certo. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece. Sim, pessoal, vamos aqui comentar e debater sobre essa nova era do universo de One Piece. Caos versus equilíbrio versus liberdade. O que nós teremos em relação ao Shanks nessa última parte e como ele provavelmente vai mexer os seus pauzinhos para que seu equilíbrio permaneça, né? Semana passada a gente falou algumas coisas em relação ao Shanks, sobre o Shanks Berserker, né? Nessa coisa que ele vive lutando para permanecer ali no equilíbrio. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre esses conflitos e como suas idealidades batem de frente com também ali o Barba Negra e o Luffy. Então já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa interessante pra gente falar sobre o Shanks por aqui ainda. Vamos lá, né? Desde o começo do mangá de One Piece, desde lá dos primórdios, né, do primeiro capítulo, o Shanks é apresentado para nós como alguém que não gosta de conflitos, né? A gente observa que na apresentação nos primeiros capítulos, quando a gente viu o Shanks sendo confrontado ali, né, o Shanks e o seu bando, e eles todo mundo rindo, debochando da forma como os bandidos estavam tentando tacar o terror ali naquele espaço, naquela ilha onde o Luffy havia crescido. Tudo estava indo bem até levantarem uma arma contra ali o personagem, né? Ele estava realmente levando tudo na brincadeira ou coisa do tipo, mas o que o Shanks mais quer é evitar conflitos, buscar o equilíbrio e manter esse equilíbrio até o final. E o personagem parece que não mudou desde o começo. Isso a gente já pode enxergar que ele buscava esse equilíbrio para que as pessoas em sua volta não se machucassem. Desde ali até mesmo de povoados como o do Luffy cresceu, até mesmo em situações complicadas como a gente poderia ver, né? Ou como nós podemos ver no decorrer dos mangás de One Piece durante a obra. Em todas as ações em que o Shanks andou permanecendo. Só que, como a gente observou, ao longo da história de One Piece, nós entendemos que o Shanks buscou equilíbrio em todos os lugares, em lugares extremamente complicados. Como, por exemplo, quando ele encontrou o Barba Branca, a Marinha e também o Kaido. Shanks tentou avisar o Barba Branca sobre as consequências da procura sobre o Barba Negra, que isso seria realmente algo terrível e que poderia levar à morte do Ace. Esse personagem que era filho do Roger e provavelmente o Shanks já tinha essa informação e ao mesmo tempo era alguém que havia conhecido, alguém que havia trocado um tipo de informação antes do Ace entrar para o bando do Barba Branca. E da mesma forma como o Barba Branca achava que o Ace poderia caçar ali o Barba Negra, o Shanks já sabia que iria dar algo errado, porque o Barba Negra era o responsável pela cicatriz em seu rosto. Da mesma forma que o Shanks havia confrontado o Barba Branca para parar com essa busca pelo Barba Negra, ele foi capaz de conversar com o Kaido e impedisse que o personagem chegasse em Marineford para a guerra. Esse fato é um dos maiores mistérios de One Piece. O que o Shanks fez para que o Kaido não seguisse com sua frota para Marineford, né? Porque como o Shanks chegou ali em Marineford, parecia que ele não tinha lutado contra o Kaido. Ele simplesmente chegou ali no local, chegou ali no conflito que estava acontecendo contra o Kaido e fez ele recuar. Então o Shanks sempre está no caminho para o equilíbrio. E também, como visto na guerra em Marineford, Shanks chegou e pediu para que a guerra fosse parada. E na mesma hora, Sengoku interrompeu a guerra.
Ele sabia que o equilíbrio do mundo ficaria um caos se eles seguissem matando uns aos outros. Até mesmo ali marinheiros matando marinheiros, como no caso do Akainu, atacando ali o Kobe de uma forma covarde. E aí a gente consegue entender para onde que o Shanks estava caminhando. Como o Shanks estava seguindo cada passo ali da sua vida em busca de um equilíbrio, em busca de algo que poderia manter o mundo de uma certa forma para um objetivo que nós ainda não conhecemos. Como visto, o Shanks sempre colocava o mundo como estava, como algo ali que deveria ficar. Era sua prioridade manter ali o equilíbrio do mundo como deveria ficar, por algum motivo que nós ainda não sabemos. Mas além de ter lábia para chamar a atenção de pessoas como Barba Branca, Kaido e Sengoku, Shanks também passeia livremente entre os Goroseis e parece que é alguém de suma importância, de suma confiança ali para o governo mundial. Isso que acontece entre os capítulos 908 e 910 é algo crucial para a gente entender que o Shanks está caminhando e navegando em todos os campos para manter o equilíbrio em One Piece. E isso até mesmo é uma característica levantada pelos Goroseis na forma como o personagem é colocado, na forma como ele sempre acaba buscando o equilíbrio. Shanks parecia que nos bastidores sempre estava mexendo os pauzinhos no mundo para que se mantivesse da mesma forma entre as forças relacionadas aos imperadores, Shichibukais e o governo mundial pudesse permanecer. Até que Luffy e Barba Negra entraram na jogada. Até que Luffy e Barba Negra começaram a montar os seus próprios esquadrões. E o equilíbrio que o personagem tanto lutava nos bastidores para manter, de alguma forma que ele planejou ou uma forma que ele não estava prevendo, começou a ocorrer. E o mais interessante é que nós temos 3 viés para este final do mangá de One Piece. Nós temos o equilíbrio trazido pelo Shanks, o caos criado pelo Barba Negra e a liberdade dada ali pelo Luffy. O Shanks tem a sua visão desde que o mundo se mantenha em equilíbrio. O Barba Negra não se importa com as consequências desde que o caos seja implantado. E o Luffy também não se importa com as consequências desde que a liberdade seja dada ali para os seus amigos. E como eu falei no começo do vídeo, nem sempre o melhor caminho é o caminho mais correto. O caminho que o Shanks busca para o equilíbrio mantém pessoas oprimidas por governos como o de Crocodile e também do Doflamingo. Pessoas ali que tiveram grande alavanca para que pudesse se manter num poder em um país completamente corrompido, na qual o Shanks sabia de tudo isso, mas que de alguma forma enfatizava toda uma situação em relação ao governo mundial. O Shanks, ele não é obrigado a se meter em toda a treta desses países, mas repare que a cada movimento que o Luffy utilizava para levar o mundo mais perto da liberdade ou para o caos criado ali pelo Barba Negra, o Ruivo sempre tenta colocar as peças no lugar. O Ruivo sempre tenta manter ali uma posição para mexer os pauzinhos nos bastidores e fazer com que o equilíbrio se mantenha em One Piece. É interessante ver essa análise, né? É interessante ver a forma como o Shanks trabalha e ao mesmo tempo como o equilíbrio, o caos e a liberdade eles se confrontam, eles se repelem de uma forma inacreditável como o One Piece começa a trazer. E o Shanks, ele tem essa visão que não importa o que está acontecendo com o mundo, se o mundo se manter em equilíbrio do jeito que está e as pessoas não entrarem em uma guerra que pode destruir com o mundo, para ele está bom. E isso é diferente daquilo que é apresentado para nós pelo Luffy e também pelo Barba Negra. Lembrando que essa é a visão que o Oda quer que a gente tenha do personagem com os fatos e os dados apresentados por ele no mangá. É claro que isso pode mudar com o decorrer da história, mas o que nós temos sobre o Shanks é esse detalhe, de que ele não se importa com tudo que está acontecendo com o mundo, desde que as forças possam se manter em equilíbrio. O caos do Barba Negra também lhe afetou em vários momentos, visto que a morte do Ace e do Barba Branca criou uma nova era de piratas que saíram ao mar em busca do One Piece.
como no caso ali de Bartolomeu. E o que Bartolomeu tem feito recentemente? Tem tomado o território do Ruivo e colocado como território do Chapéu de Palha, mexendo mais uma vez com o equilíbrio que está no mundo. A cada ação do Luffy e do Barba Negra é como se realmente ali tudo que está equilibrado pelo Shanks começasse a cair, começasse realmente a decair em todas as situações e fosse exprimido para fora do mundo com todas as forças. E agora, com a queda de Kaido e Big Mom, não tem como mais segurar esse equilíbrio, e as forças do exército rebelde aumentaram ainda mais, o que pode até mesmo fazer com que Shanks possa ir atrás do Dragon para parar o que ele está fazendo. As ações de Luffy e Barba Negra inflamaram o mundo. O que aconteceu com o Sabo foi apenas o pavio que faltava para se acender para que tudo fosse para os ares. Se preparem, porque os próximos capítulos de One Piece levarão o mangá para um patamar que a gente ainda não enxergou em relação a revelações e porradaria. E isso a gente com certeza ainda não vivenciou na obra. A Era do Caos apenas começou.